claro, nesse grande encontro, nessa segunda edição do curso teórico-prático de endometriose intestinal, não poderia deixar de faltar um dos grandes nomes da endometriose no país, que é o Dr. Cláudio Crispi, que está aqui comigo no estúdio e que mais uma vez nos prestigia com sua presença, com sua colaboração preciosa nesse evento científico. Como é que são as coisas, Dr. Cláudio? Tudo bem? Muito bem, muito obrigado por estar de novo aqui em Cascavel com vocês, estou muito feliz, né? É uma oportunidade, né, de nós revermos os nossos amigos e falar dessa doença que a cada dia está solicitando mais da gente. É verdade. Doutor Cláudio, de um ano para cá, quando o senhor esteve aqui, conversamos sobre o assunto, falamos sobre números, sobre incidência, sobre a questão da saúde pública envolvendo a mulher, dos tratamentos, do diagnóstico, enfim, falamos de tudo que envolve a endometriose. O que mudou de lá para cá? Tem alguma novidade? Tem números novos? O que o senhor poderia acrescentar nesse período que se passou? Olha, o que evoluiu, né, foi a doença e a necessidade. As soluções, né, tanto do ponto de vista do Estado, né, quanto dos planos de saúde, no que se refere à abordagem multidisciplinar da endometriose, ela não teve a evolução que nós gostaríamos. Para ser bem sincero, eu diria que não houve evolução nenhuma, né? Então nós estamos há um ano parado num cenário onde a doença continua progredindo, né? Ou seja, eu tenho um número cada vez maior de mulheres chegando à necessidade do tratamento, né? Com um funil cada vez mais apertado, né? E acho que nós estamos caminhando para uma condição caótica, né, para o tratamento dessa doença. E eu poderia extrapolar isso para tantas outras patologias, mas no foco do que nós estamos falando, que é a endometriose, e pelo grande comprometimento social que ela traz, né, eu acho que nós deveríamos fazer as autoridades pensarem um pouco mais na qualidade de vida das nossas mulheres, já que elas hoje são tão importantes, né, no cenário econômico do país, né, que fosse visto as estatísticas, já que nós não as temos, mas as estatísticas que são a cada dia mais contundentes, americanas e europeias, mostrando o custo da endometriose, o custo social, o custo financeiro da endometriose. Se não é o custo humano que determina, então, a necessidade do tratamento para as autoridades, né, que seja, então, o custo financeiro que extrapola a casa dos bilhões de dólares, bilhões de euros, né? Então, eu acho que são números que nós devemos ficar cada vez mais preocupados, porque a imobilidade, né, que hoje existe no tratamento, acabamos de ver agora um colega muito importante, né, de um serviço extremamente importante em São Paulo, mostrando uma cirurgia num grande hospital referência por mês. E eu posso dizer que este número se repete no Rio de Janeiro, no serviço público de referência. A competência, levando em consideração todas as necessidades para a realização de um procedimento desse, uma cirurgia por mês na rede pública. E, claro, isso entra em conflito com o número de casos de endometriose que existem. O foco do curso é endometriose intestinal. Hoje se fala em 600 mil mulheres que tem hoje no Brasil endometriose intestinal, mas se a gente for falar de endometriose, o que esse número ultrapassa os 5 milhões, 6 milhões de brasileiras? Acredito que nós estamos aí falando de 5 a 8 milhões, porque o diagnóstico ainda, esse é um outro grande problema, né? O diagnóstico ainda é subestimado. Você sabe que
que chega ao insuportável escutar das pacientes, né, o quanto elas foram negligenciadas pelos colegas médicos, né, na investigação da endometriose todo dia. Ou seja, isso não é uma coisa do século passado. Nós não estamos falando de uma coisa onde não havia oportunidade diagnóstica. Nós não estamos falando de 10 anos atrás, estamos falando de ontem, né? A maioria das pacientes que eu atendo, elas vêm com um roteiro. Um roteiro. A mesma condição. Olha, doutor, eu tenho dor há tantos anos e fui falar com o meu médico, com o meu ginecologista, com outro clínico, e não foi levado em consideração a minha sintomatologia, me informei que isso era normal, quando eu casava se passaria e tal, e aí estou eu agora com essa dor. Então, assim, nós temos um diagnóstico subestimado, certo. Tá? Então, parece estranho esse número de 5 a 8, 5 a 10 milhões, mas é o que eu acredito, tá? De mulheres com endometriose. Eu acho que o número de 600 mil pacientes com endometriose intestinal também está subestimado, tá? Ou seja, nós temos um desafio que ele não está mensurado dentro de uma realidade por falta de conhecimento, não é por falta de recurso diagnóstico, mas por falta de conhecimento ainda da classe médica. E as informações são muitas, né, doutor Cláudio? Nós percebemos assim que existem vários veículos de comunicação, assim como entidades, profissionais da área que se dedicam a informar, a levar essa informação para o maior número possível de mulheres. E é recorrente nós ouvirmos, inclusive de pacientes que já passaram pelo programa, pelo Encontro Saudável, falarem: eu chego para o meu ginecologista e falo, doutor, sabe que eu não tenho endometriose? Não, isso é... Quer dizer, esse contato negativo que se tem com o próprio médico, né? Eu acho que esse é o maior desafio que vocês têm hoje. Por que essa teimosia em não diagnosticar? Agora estou conversando aqui com você, eu estou vendo, eu percebi, né, que existe uma teimosia do médico em não escutar. Porque, exato, existe uma demanda de informações hoje. 98% dessas mulheres que tinham cólica menstrual, eles, que isso aqui é evolutiva, né, como vocês já cansaram de divulgar, eles acharam endometriose. Então, isso já seria um motivo de investigação maior, de tratamento, seja lá do que for, de fazer alguma coisa, né? Mas não se faz, não sei. Por que esta teimosia, né? A gente podia discutir isso. Existe aí uma coisa menos nobre, né, que eu não vou me furtar a dizer, que acho que seria o fato de nós termos a necessidade cada vez maior de uma consulta rápida. Né? Não escutar, né? Ou melhor, escutar incomoda. Né? Parar para entender leva tempo. Né? Esse carinho, né, nós estamos perdendo. Talvez passe por aí a falta desumana, né, de nós darmos ao nosso paciente a atenção que ela está precisando. E aí o diagnóstico é melhorar. Certo. Doutor Crispi, o senhor está no Rio de Janeiro, num centro de excelência, atende vários perfis de pacientes e está em contato com uma tecnologia incrível no diagnóstico e tratamento da doença. Se comparado com o que se faz hoje no exterior, na Europa, Estados Unidos, como é que o senhor localizaria o Brasil numa comparação? Muito bem. Nós, cirurgiões laparoscópicos e robóticos, né, aqui no Brasil, nós estamos muito bem situados, somos muito respeitados, recebemos doente não só da América Latina, recebemos doentes do exterior, né, da Europa, dos Estados Unidos, que vêm operar conosco. Né? Então, não é a falta de recurso tecnológico, não é a falta de conhecimento, de treinamento. Hoje temos centros de treinamentos, né, importantíssimos aqui no Brasil, e eu gosto de dizer que tem um desse lá em Juiz de Fora, onde a gente treina. Hoje eu estou com 70 alunos fazendo cirurgia lá conosco, passam lá 1, 2, 3 anos conosco aprendendo,
temos disponível lá no Rio e em São Paulo, aqui no Sul, né, a tecnologia robótica, que veio a agregar muito valor ao tratamento cirúrgico minimamente invasivo, e cada vez mais acessível. O senhor utiliza muito a cirurgia robótica, né? Eu gosto muito. Eu tenho usado cada vez mais. A cirurgia robótica, ela tem me permitido mais longevidade como cirurgião, né? Ela tem um conforto para o cirurgião muito importante. Nós temos uma condição de uma precisão maior, né? Um cansaço menor. Ou seja, eu tenho ficado muito animado com a cirurgia robótica. E eu já tenho até no SUS, né? No SUS nós temos o robô disponível. Então, assim, não é falta de tecnologia, não é falta de treinamento, né? Eu acho que existe o funil público de entender a vontade política mesmo, né, doutor Crispi? Eu acho que vai passar pelo aperto financeiro. Nós estamos falando de uma soma, a publicação americana do ano retrasado foi de 68 bilhões de dólares o custo da endometriose, né? Então, é um número muito importante, né? Extremamente Se não é significativo. pela solicitação humana, que seja pelo dinheiro, mas que alguém faça alguma coisa, né? Um centro. Que seja feito, né? Já que os especialistas estão aí, não param, né? Se dedicando aos estudos, ao aperfeiçoamento, reunindo especialistas de outras áreas, porque aqui vocês estão falando de endometriose intestinal, mas a endometriose acomete diversos órgãos e trazem um desconforto, uma qualidade de vida muito ruim para as mulheres. Só quem passa sabe, né? Só quem passa e o médico que atende, né, doutor Crispi? Com certeza. É uma condição que eu gosto de dizer desumana, né? Deixar as pessoas evoluírem dessa maneira. E existe um viés, né, que é o tratamento inadequado também, né? O tratamento e acompanhamento inadequado, né? Então, as mulheres que estão sendo tratadas cirurgicamente, talvez até no desespero de se fazer alguma coisa, né? Mas fazendo cirurgias que não são suficientes, né? E essas mulheres tendo que ser reoperadas. O que seria uma cirurgia adequada, doutor Crispi? A cirurgia adequada é aquela que você retira todos os focos de endometriose. Você mapeia onde estão os nódulos endometrióticos e você consegue, então, retirar todos. Essa adequação da radicalidade ela é extremamente importante, né? Porque retirar todos os focos pode levar a situações futuras de comprometimento da qualidade de vida do paciente. Mas deixar focos também pode ser pior, né? Porque essa paciente vai precisar de ser reoperada. E ela vai juntar ao seu quadro clínico a doença e o fato de ter tido consequências cicatriciais numa primeira cirurgia. Isto piora muito o prognóstico dessa cirurgia, né? Nós estamos falando de pacientes que foram operados para a mesma doença 10, 12, 14 vezes. É um número que não dá, é inimaginável. Inconcebível, né? Passar por todo o preparo e procedimento cirúrgico, realmente, pós-operatório. Inconcebível. Eu tenho uma paciente que foi operada em um ano. 9 vezes. Para a mesma coisa. É impossível. Essa paciente que você vai operar, ela vai ter complicação. Ela vai ter intercorrência. Ela vai deixar de urinar direito, ou vai deixar de urinar. Ela vai ter uma fístula intestinal, vai ficar com a colostomia. Olha como é que a gente vai complicando. É uma série de consequências, né? Sem dúvida. Porque a abordagem inicial foi ruim. Por que foi ruim? Porque não tem um lugar adequado para fazer. É verdade. Tem que ter um centro, um lugar. Nós temos centro de tratamento do câncer, nós temos centro de tratamento de doenças endócrinas. Nós precisamos de um centro de tratamento da mulher. Né? E ali nós possamos desenvolver o tratamento da endometriose. Tanto ensinando e treinando cirurgiões, o Brasil precisa urgente de novos cirurgiões pélvicos. Urgente. Ninguém vai dar conta disso.
Não existe concorrência. Precisamos desenvolver e botar no mercado cirurgiões qualificados, que falem a linguagem adequada. Né? E isso nós temos sem treinamentos para isso. Né? Precisamos, de fato, criar os fatores facilitadores que passam pela vontade política, que passam pela vontade das empresas em olhar para essa doença, para essas pacientes, melhor dizendo, né? Com mais carinho. Perfeito. Olha, a gente poderia falar durante horas, né, com o Dr. Cláudio Crispi, que é um dos maiores, se não o maior nome de endometriose no Brasil na atualidade. Mas o nosso tempinho está acabando, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Encontro Saudável, dizer que é uma honra conversar com o senhor sempre. Saúde, Dr. Crispi. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho imenso, né, que eu sempre sou recebido aqui. Me sinto, de fato, uma pessoa prestigiada, né, pela forma como vocês nos tratam, e dizer que estou sempre à disposição, sempre que precisarem, que eu tenho muito prazer em voltar a falar com vocês, com seus telespectadores, né? Vai ser muito bom. Ótimo, obrigado. Bom curso. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência tem mais informação para você. Até já.